Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, shalom. Boa noite. Shalom, trigo. Shalom. Entrando agora, começando agora. Boa noite. Vamos hoje para o quarto dia de aula sobre a Trindade. Amém, Baruch Hashem. Bom, antes de começar, vamos orar. Em nome de Yeshua, Shalom, trigo. Baruch Hashem. Pastor Elihaná, muito amada, muito querida. Que o Eterno te bendiga e te abençoe. Vamos orar então para iniciar esta aula em nome de Yeshua. Pai querido, nosso Deus, Rei soberano, te agradecemos, Hashem, pelas tuas mercês, a tua misericórdia, a tua bondade infinita em nossas vidas, ó nosso Rei, nosso Pai. Obrigada, Pai, pelo teu Filho Yeshua. Obrigada, Pai, por esta aula, por esta oportunidade. Pai, eu clamo a Ti neste momento, que todas as pessoas que vierem no futuro, independente desta plataforma do YouTube, vierem ouvir todas estas aulas, Hashem, que Tu possas remover toda a escama dos olhos, que esta palavra possa penetrar no coração de todos os Teus filhos, Hashem, de todos os Teus sinceros que buscam de fato a verdade, a Tua verdade. Pai, protege a mente destes Teus filhos, protege o coração. Ministra, Pai, com Tua Ruach, com Teu Espírito, ó Eterno, nas vidas destas pessoas. Quebra todo jugo, todo mal. Eu repreendo todo mal em nome de Yeshua nesta live, nesta aula, nas posteriores que virão, com relação a este tema tão importante, Hashem, que mostra, Pai, a Tua unicidade, a Tua verdade e a Tua essência. Em nome de Yeshua nós te agradecemos. Amém. Amém. Shalom, irmão Gleberson, Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe, Baruch Hashem. Amados, então, continuando com a saga, é uma saga da doutrina, né? Da doutrinação da doutrina da Trindade. Então, todas as referências que a gente está trazendo aqui dentro, né, de temas que são colocados, a gente está trazendo aqui todas as referências bíblicas. Shalom, irmão, shalom. Mostrando aí, de fato, a verdade bíblica, tá? E removendo as escamas, né, daqueles que, claro, foram enganados por doutrinas. Ninguém está isento disso, né? Todo mundo, infelizmente, está suscetível a isso, né? A ser enganado neste mundo aí de tantas corrupções, de tantas coisas, né? Mas Baruch Hashem, o Eterno é misericordioso, Ele tem aberto os nossos olhos, Ele tem dado a possibilidade de nós descobrirmos de fato as verdades que foram ocultadas, escondidas. E Baruch Hashem, porque Yeshua disse que isso ia ocorrer, né, nos últimos dias. Amém por isso. Bom, amados, então vamos começar. Pegue seu papel, pegue sua caneta, anote todas as referências, tá? Posteriormente, eu vou deixar organizada a playlist sobre todas essas lives, sobre este tema, Trindade, no YouTube, tá ok? E também, obviamente, vai ficar gravado aqui, tá bom? Vai ficar gravado aqui nesta plataforma no Instagram. E temos uma representação aqui, não estou no açúcar, mas temos uma representação porque estamos em uma Hag, em uma festa do Eterno, Sukkot, uma festa linda, extremamente importante,
da qual nós devemos observar. E no milênio a gente vai também celebrar essa festa, tá? Tá escrito nos profetas. Tá lá, falando sobre o milênio, falando dos últimos dias, falando de quando Yeshua reinar. E a gente vai estar celebrando essa festa, amém? Então, se a gente vai estar celebrando essa festa no milênio, é para celebrar hoje também. Amém? Baruch Hashem? Então, tá bom. Mas o tema hoje não é este. E só lembrando que depois daqui, hoje vai ter live lá no YouTube com a pastora, tá ok? Acredito que é a leitura de Torá, tá? A antecipação aí da leitura de Torá, porque na segunda-feira, entre domingo e segunda, que é feito esse serviço, é uma Hag, né? É o último dia de Sukkot, é uma solenidade, um juntamento, né? É como se um Shabbatot. Então, a gente não trabalha, mas depois, posteriormente, a festa de Simchat Torah. Mas enfim, amados, só para avisar vocês, amém? Então, vamos lá aos temas de hoje. Semana passada, nós falamos referente à Trindade, dentro do aspecto de que Yeshua foi-lhe concedida uma autoridade, certo? De Adonai, o Eterno, Hashem ter passado uma autoridade para Yeshua, né? E a autoridade não só na terra, mas nos céus. E também Yeshua sendo enviado por Adonai, ou seja, ele é enviado por alguém, né? Alguém, um ser maior, né? Supremo, enviado. Então, isso que a gente abordou na aula passada. Amém? E hoje nós vamos abordar aí mais uns 2 temas. Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo. É muita coisa, mas é importante, tá? É importante vocês terem todas essas coisas muito bem anotadas e voltem depois para ver de novo. Depois lá no YouTube tem como acelerar também, tá? Os vídeos, para quem gosta de ver alguma coisa mais rápida, assim, quem tem facilidade de assimilar, tá bom? Então, Baruch Hashem, vamos começar com o tema de hoje e eu vou passando as referências, ok? Vamos lá. O tema de hoje é, obviamente, a gente tá tratando sobre a Trindade com vários tópicos. Tópico seria Yeshua assentado à destra de Deus, né? Todo mundo conhece essa passagem. Yeshua sentado à direita, todos nós sabemos disso. Então, Yeshua está sentado à direita de Deus, do Criador, de Adonai, Hashem, como você queira usar, ok? Sem estresse. Então, ele não está assentado à direita dele mesmo. Percebe? Ele está assentado à direita de Adonai. Não sentado à destra dele mesmo. Então, aí a gente vai conseguindo desmistificar e quebrando esses dogmas, ok? Então, vamos lá às anotações, vamos às referências. Referência número 1 deste tópico. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Anotem aí e vamos lá, para ver se dá tempo de trazer bastante coisa hoje para vocês. Portanto, se já ressuscitardes com o Mashiach, né, com Cristo, o Mashiach, depende da tua tradução, com o Messias, buscai as coisas que são de cima, aonde o Messias está sentado à destra do Pai, à destra de Deus, que está escrito, com certeza na tua tradução vai estar escrito assim, à destra de Adonai, à destra do Criador, ok? Colossenses 3:1, que é a referência deste tema, deste tópico. Ok, vamos à segunda testemunha dentro deste tópico, que é Marcos. Marcos, capítulo 14. Eu começo a falar, começa a me dar umas coceirinhas de rinite. Engraçado, né? Tá repreendido.
Não é engraçado, tá repreendido, que é sempre começar a dar aula, me dá essas coceiras. De Nietzsche, enfim, tá repreendido. Marcos 14, versículos 61 e 62, tá? Que é onde tá a questão sobre isso que a gente tá falando. E diz assim: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a pergunta e disse-lhe: tu és o Machia? Tu és o Messias, filho do Deus bendito? E Yeshua lhe disse: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, de Adonai, e vindo sobre as nuvens do céu. Seria a volta, né? Que todo olho verá, né? A volta de Yeshua, segunda vinda dele. Amém? Marcos, então, capítulo 14, versículos 61 e 62. Ok? A segunda testemunha deste tópico. Terceira testemunha, ainda em Marcos, capítulo 16, versículo 19. Depois de lhe ter falado, Yeshua foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. Terceira testemunha na escritura, quando a gente fala testemunha, são provas concretas, são testemunhos. Testemunhas dentro da escritura, tá? É o terceiro relato falando sobre a mesma coisa. Quarto relato, tá em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 21, livro de Gueliana, Apocalipse, livro das revelações, Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Tá? Baruch Hashem. Amém. Amém. Hebreus, vamos lá, outra testemunha, quinta. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos e em Yeshua, autor e consumador da nossa emuná, da nossa confiança, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o madeiro, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Adonai, ou de Deus, depende das suas escrituras. Amém? Hebreus 12, versículo 2. Ok? Sexta referência, sexta testemunha, Atos 7. Atos 7, versículo 55 e 56. Atos 7, versículo 55 e 56. Mas Estevão, cheio da Ruach HaKodesh, a gente já explicou, cheio do Espírito do Santo, não é cheio do Espírito Santo, é cheio do Espírito do Santo, do Criador. Não é uma terceira pessoa. Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, é o Espírito de Adonai, que é o Santo, Sagrado, Kadosh Baruch Hu, ok? Ele não é uma terceira pessoa, o Espírito dele, uma terceira divindade, ok? Então, voltando. Mas Estevão, cheio da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, elevou os olhos para o céu e viu a glória de Adonai e Yeshua de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Ok? Então, essa questão de que
três em um em três, que Yeshua é Deus e Deus é Yeshua e Yeshua é Espírito Santo, é tudo junto. Não faça essa salada na sua cabeça. Tira isso daí. Tira isso daí que as escrituras estão dizendo o quê? Estão dizendo que não é. Amém? Então, quantas testemunhas a gente teve aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 testemunhas, 6 referências bíblicas dizendo que Yeshua sentou à destra do Deus Todo-Poderoso, do Criador, e não à destra dele mesmo, dele próprio. Amém? Amém, Baruch Hashem. Vamos lá, para o próximo tópico. Hashem é único. É o único Deus. E não existe outro além dele. Amém? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Devarim, Deuteronômio 6, de 4 a 5. Amém? Então, vamos lá. Olha o que perguntaram para Yeshua. Marcos, primeira testemunha, Marcos 12, versículo 32. Anota aí. Marcos 12, versículo 32. Diz assim: muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amém? Anota aí, essa é a primeira testemunha. Por quê? A gente vai dar sequência. Nota aí, Tiago 2, Yaakov, né? Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aqui, obviamente, Tiago tá falando... Tiago não, né? Yeshua tá falando que até os demônios, aqueles que rejeitaram, né, as suas posições celestiais, eles também creem. Então, também não basta, isso é uma questão de que não basta só você crer, né? Só você crer, porque os demônios também o creem. Então, é uma questão aqui que ele está abordando de obediência, né? De cumprir as leis do Pai, de você estar debaixo das ordenanças e da obediência como um bom filho, tá? Mas, obviamente, a gente vê aqui sobre essa declaração, que, de novo, vou repetir, tu crês que há um só Deus, ok, fazes bem, mas também os demônios creem, ok? Então, também é uma testemunha aqui explícita falando que só existe um único e verdadeiro Deus, tá? Não existe, não tem espaço aqui para tudo que a gente está vendo, não tem espaço para politeísmo, para vários deuses. Tem a ideia de que Aruach HaKodesh é um deus, Yeshua é outro deus, e Deus é outro deus, entendeu? São 3 deuses. Não, senão isso seria uma configuração de né? Mais de um deus, politeísmo, tá bom? E que as escrituras vai declarar e mostra, e eu vou trazer aqui mais referências para você, de que há um único Deus. Enfim, a gente vai chegar lá. Vamos para Devarim, que é onde tem a profissão de fé do povo do Eterno, sendo Yehudim, sendo cristãos que de fato conhecem essa verdade, tá bom? Devarim 6, que seria Deuteronômio, capítulo 6, tá bom? Versículo 4. Que diz assim: ouça, ó Israel. Ouça, presta atenção. Presta atenção, que ele tá falando aqui. Ouça, ó Israel. Israel, o povo. O Eterno é o nosso Deus. Ele é o único Deus.
É essa a declaração deste versículo, ok? E que posteriormente Yeshua vai falar, né? Que ele foi questionado, a gente já falou sobre isso aí em alguma, não sei se acho que foi na primeira aula, que Yeshua foi questionado exatamente isso, né? Os fariseus querendo provar ele, né? Querendo ver o que ele ia responder, perguntaram qual que é o maior e primeiro mandamento. E Yeshua falou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Primeiro mandamento. E o mais importante. Ou seja, nessa declaração a gente vê que há um único Deus e que o Eterno é o único Deus. Ok? Então vamos agora para, continuando em Deuteronômio, Devarim, capítulo 32, versículo 39, que diz assim, anotem aí, Deuteronômio 32 e 39, tá? Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, diz Hashem, diz Adonai. Ou seja, ele é o dono, né? Ele é o dono de tudo. Queira você ou não crer ou aceitar, isso não muda o fato dele ser o único Deus e ser o dono de tudo, incluindo você. Ele é teu dono, ele é o dono da tua alma, do teu corpo, das tuas posses, dos teus filhos, de tudo. Não muda nada. Independente se você não crê ou não, isso é uma realidade, isso é um fato. E os fatos e a realidade não mudam conforme ao que nós pensamos ou cremos ou queremos aceitar ou não. É um fato, é uma realidade. Amém? Baruch Hashem. Outra referência, outra testemunha aí, vamos para a quinta, tá em Êxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 3. O que o Eterno diz? A gente sabe que lá faz a referência dos 10 ditos, que seriam conhecidos aí na nossa cultura como 10 mandamentos, né? 10 ordenanças, mas são os 10 ditos, né? Que o próprio Eterno diz? Ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Eterno. Eu sou Deus, não terás outros deuses diante de mim. Amém? Ok, vamos então para um profeta aqui muito querido. Vamos para Yeshayahu, Isaías capítulo 44, versículo 8. Vamos lá. 44, versículo 8. Porventura há outro Deus fora de mim? Adonai falando. Não há outra rocha que eu conheça. Baruch Hashem. Então é mais uma afirmação. Não há outro Deus. É um único Deus. Tá? Porque senão essas declarações, se houvessem de fato, se Yeshua seria considerado como Deus, ou Aroha HaKodesh, não haveria esse tipo de declaração, percebe? Senão a cabeça do povo, das pessoas, ia ser uma confusão completa. Como é hoje, porque infelizmente as pessoas não conhecem a base. E a base é a Torá, é o Pentateuco, né? Então vamos lá. Lá onde está toda a base, ali é onde você enxerga, que aí posteriormente as coisas vão se encaixando, né? Vão se enquadrando e aí você não vai ser enganado nem confundido com doutrinação, tá bom? Então, Yeshayahu, lemos. Foi 44, né? A gente vai continuar aqui em Isaías, capítulo 45, do versículo 5 e 6, tá ok? Vamos lá. Eu sou Adonai,
e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus fora de mim. Eu o fortaleci, ainda que você não tenha me admirado, não tenha me visto. De forma que do nascente ao poente saibam que todos que não há ninguém além de mim. Eu sou Adonai, e não há nenhum outro. Amém. Baruch Hashem. Então, essa declaração está em Isaías 45, versículos 5 ao 6. Continuando, no mesmo capítulo, a gente só vai mudar aqui de versículo, Isaías 45, versículo 18. Tá? Vamos lá. Diz assim: Pois assim diz Adonai, que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou Adonai, e não há nenhum outro Deus além de mim. Baruch Hashem. Amém? Amém. Continuando, mesmo capítulo, Isaías 45, vamos para o versículo 21 agora. Outra declaração aqui. E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Amém? E, gente, para quem não sabe, tá? Tem pessoas que sabem. Mas quando fala que o Eterno ele é justo, ele é salvador, saibam que o nome de Yeshua, o nome do nosso Messias, ele significa salvação. Ele significa Adonai salva, né? E a palavra Yeshua, como uma palavra que foi, assim, de uma forma resumida, do nome do Messias, né? Significa salvação. Você vai ver muitos louvores aí falando Yeshua. Quando você vê a tradução, é salvação. Porque o nome do Messias, ele significa salvação. Então, muitas vezes você vai ler nas escrituras, vai falar que o Eterno está salvando, porque Salmo 91 fala, quer ver? Logo no finalzinho, ele diz assim que você se apegou a mim, né? E eu lhe salvarei e mostrarei a minha salvação. Isso é o Eterno falando. Quem é a salvação do Eterno? Ele que salva. Mas teve alguém que ele trouxe por intermédio para nos salvar. A salvação dele é Yeshua. Perceba que lindo, que profundo. Tá bom? Então, e dá pra gente conseguir notar as diferenças, ok? Porque a salvação foi o Eterno quem criou. O Eterno quem salva. E a salvação que ele criou, quem é? Nosso Salvador, Yeshua. Amém? Então, uma coisa está conectada à outra, mas são coisas diferentes, né? O Eterno, o Yeshua sendo o nosso Salvador, a salvação. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu ver onde a gente parou. Que eu li aqui sobre salvação e vim falar para vocês, né? Isso. A gente estava lendo Isaías 45, versículo 22. 21. Agora a gente vai pro 22. Esse texto é toda uma sequência aí de declarações, tá? Então, Isaías agora 45, versículo 22, diz assim: Voltem-se para mim e sejam salvos. Sabe os seus caminhos maus aí, o que você tá fazendo? Se volta pro Eterno, se corrige, volta pros caminhos dele. Então, Hashem, voltando, ele fala: Voltem-se para mim. E é isso, fazer chuva, fazer retorno. Tá? Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém? É o Eterno que está falando. Deus ia escrever aqui e ia mentir para você? Você confia no teu Deus? Então você confia no que ele está declarando saindo da boca dele. O próprio Deus está falando assim: eu sou Deus e eu sou o teu Deus que te criou, que te formou. E não existe nenhum outro. É o próprio Deus. Se você confia no teu Deus, então você tem que confiar no que ele está falando, que ele é único. Que não tem outro Deus. Tá?
E se você não crê no que o Eterno tá falando, aí o bicho vai pegar. Eu acho, né? Tá bom? Não sei. Isso aí é só com o pai que resolve, né? Justiça é dele. Amém? Então, vamos agora, Isaías, mesmo livro, capítulo seguinte, capítulo 46, versículo 9. Tá? Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Não existe, não tem. É só o Criador, que é Deus. E ponto final, acabou. Essa declaração que o próprio Deus está fazendo está em Isaías 46, versículo 9. Amém? Baruch Hashem. Agora vamos mudar de livro? Bora mudar de livro? Vamos para Joel? Joel, anotem aí, Joel, capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte: Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou Adonai, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu sou Adonai, o seu Deus, e não há nenhum outro. Joel 2, versículo 27. Baruch Hashem. Então vamos lá. Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 5 a 6. Anotem aí. Há um só Adon, Senhor, uma só emuná, uma só confiança, fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Pegou? Vamos, quer que repita? Bora lá. Efésios 4, versículos 5 e 6. Há um só Adon, ou um só Senhor. Uma só fé, uma só emuná, uma só confiança. Não há outra. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém, Baruch Hashem? Amém. Bora lá voltar em Isaías. Anotem aí. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara Adonai, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou o Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá algum depois. Então, antes não houve e nem depois. Amém, Baruch Hashem? Pegou, né, irmão Gleberson? Irmão Gleberson pegou. Ele captou a mensagem. Ele pegou aí o que tá em aspas, em oculto na mensagem. Baruch Hashem. Vamos então agora a Judas. Judas, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Deus e vírgula, nosso Adon, nosso Messias, Yeshua. Percebe? São coisas separadas, diferenciadas, mas o que Judas escreve ali é que já naquela época já estavam começando a fomentar essas doutrinas aí que hoje a gente vê. O negócio não é de agora, ó. Lá para trás.
Você imagina hoje na mente das pessoas, tá muito incrustado já, tá? Um negócio como se fosse normal. Não, normal. Tá? Então é uma coisa que não é de agora. Observem essa declaração aí em Judas. Judas 1, versículo 4. Ok? Continuando em Judas, no capítulo 1 ainda, versículo 25 agora. Ao único Deus sábio, vírgula, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Alguma dúvida que ele tá falando de Adonai? Você tá com alguma dúvida? Depois também é só pegar o contexto lá, tá? Tô dando a referência aqui porque são muitas. Se quiserem ver todo o contexto, tranquilo. As referências que eu tô trazendo aqui, vocês vão ter que ler a Bíblia toda. Se ler a Bíblia toda com atenção, vai ver que o Eterno é um. Aruach HaKodesh, o Espírito do Santo é o Espírito do Santo, do Eterno, o Espírito dele, que se comunica com nós, né? Que está conosco, que somos batizados com ele, enfim, tantas coisas, né? Então, amém? Baruch Hashem, Gleverson, Baruch Hashem. Ok. Então, vamos lá, em Judas tá lido. Ok. Agora vamos para Coríntios. Primeiro, tá? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6. Versículo 4 a 6. Vamos ler aqui. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos Adons, senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Adon, vírgula, né, um só Messias, Yeshua, um ungido, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio intermédio, aquilo que a gente viu na aula passada, de quem vivemos. Ok? Essa passagem também é super tranquila, tá? Se vocês não entenderam essa passagem, peguem outras traduções. Não fique só atrelado em uma única tradução, porque vai dar diferença sim. No teu entendimento, né, vai dar diferença. Então, se você não tá entendendo muito em alguma tradução, busca outra, tá? Busca outras. Vai ter uma diferença e vai ter alguma tradução que vai ser mais clara, você vai compreender mais facilmente, tá bom? Qualquer dúvida é só colocar aí pra gente que a gente vai te auxiliar sem dúvida nenhuma. Vai ser um prazer aí atender vocês, tá bom? Outra referência, vamos continuar a referência em Mateus, agora, anotem aí. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, Yeshua lhe disse, retire-se, Satã, pois está escrito, adore a Adonai, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, isso daqui a gente sabe o contexto, né? Yeshua estava sendo tentado no deserto. E aqui, a última coisa que Satanás fez, e é um negócio que aí levantou a ira de Yeshua, porque isso envolve a adoração, né? E a adoração é só para o Deus, então ele declara. Ele fala, sai daqui, retire-se, sai daqui, porque tá escrito que é só o Eterno, o único Deus que nós devemos prestar culto, e nenhum outro. Né? Quem dirá você, coisa maligna, né? Então, vamos continuar aqui.
Segundo a Reis, capítulo 19, versículo 15. Já tá estourando o meu tempo. Vamos ver se a gente vamos conseguir terminar rapidinho. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 15. E orou Ezequias perante Adonai e disse: Ó Adonai, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Amém. Certo? Que linda declaração, né? Agora, outra testemunha aqui, João, anotem aí, está em João 5, versículo 44. João capítulo 5, versículo 44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então, aqui é uma pergunta, mas a gente consegue observar aqui, no questionamento do diálogo do texto, a afirmação do Deus único e verdadeiro, um único Deus. Mais uma vez. Ok? Outra referência. Próxima referência, Apocalipse, Livro das Revelações, Liliana, Apocalipse 15, versículo 4. Vamos lá rapidinho para a gente dar tempo aqui de terminar. Quem te não temerá, ó Eterno, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém, Baruch Hashem. Amém. Tá em Zacarias também essa declaração, né? Acho que todas as nações, né, virão e se prostrarão, né? Amém. Agora, outra declaração, outra testemunha aqui em Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 29. Vamos ler. E vindo um de seus escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é... Olha lá, que eu comentei há uns minutinhos atrás. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yeshua lhe respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Isso está em Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 29. Presta atenção, porque Yeshua ele estava declamando Shema. Yeshua ele estava declamando Devarim, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o maior mandamento. É a profissão de fé de todo aquele que é povo do Eterno, tá? É a profissão de fé. Incluindo, ó, na Bíblia de Jerusalém, para quem tiver essa Bíblia aqui, nessa versão, na página 1778, na página 1778, aqui na nota de rodapé, quando ele fala sobre essa passagem, que é onde está essa passagem de Marcos 12, tá? Versículo 28 e 29, é onde Yeshua professa o Shema, Israel, né? Diz assim a notinha, a referência, tá? Dessa Bíblia. O monoteísmo, ou seja, adoração a um único Deus, é no Novo Testamento tão intransigente, ou tão intolerante, ou tão inflexível, como no judaísmo. Vou repetir. Monoteísmo, a adoração a um único Deus, é no Novo Testamento ou na Nova Aliança, é como está escrito aqui, tá? Tão intransigente, ou tão intolerante, ou tão inflexível, como no judaísmo.
nesta passagem nas palavras de Yeshua. O monoteísmo se apoia no Shema. Deuteronômio 6, de 4 a 5, tá? E aqui diz o seguinte: Paulo exorta os pagãos a se converterem ao único Deus vivo. E aqui tem mais referências que está em Atos 14, 15, 1 Tessalonicenses 1 e 9, 1 Coríntios 8, 4 a 6, 1 Timóteo 2 e 5, tá? E segundo o apóstolo Paulo, toda a obra de Yeshua provém de Deus. E a ele se destina, porque ele a faz retornar à sua própria glória. E aí aqui tem mais um tanto de referência, tá? Romanos e todas essas que a gente tá lendo também. Muita referência. Se porventura você tiver essa Bíblia, essa é a nota de rodapé, tá ok? Nesta página que eu passei. Perceba essa Bíblia aqui. Bíblia de Jerusalém. Editora Paulus. A gente sabe que é uma Bíblia com uma linguagem romana. Porém, ela é muito boa e traz aqui sem mistério nenhum, né? Ao mesmo tempo que tem algumas coisas que são colocadas, enxertadas dogmas para confundir as pessoas, aqui tá falando. Antigo Testamento e o Novo Testamento é igual. É monoteísta, é um Deus só. Não tem Deus Espírito Santo, não tem Deus Yeshua. Cada um na sua posição, cada um no seu quadrado, cada um na sua importância. Mas é um único e verdadeiro Deus. Amém? Pegaram? Baruch Hashem? Eu creio e espero que sim. Então é isso. Minha gente, tem bastante referência aqui desse rodapé. Quem quiser, depois só me procurar, que aí eu passo todas, é bastante. Mas é todas essas que também a gente tá passando aqui nas aulas, tá bom? Pessoal, hoje agora, tempo estourado, vamos orar para entregar esta aula. Sim, continuaremos, porque teremos ainda muitos assuntos dentro do tema Trindade, tá? E é complexo, é muita coisa, são muitas coisas que foram sujeitadas a nós, né? E, enfim, moldadas aí. Então, semana que vem, estamos aí. O Eterno permitindo, né? O Eterno permitindo, com a permissão do Eterno, com a vontade dele, claro. Estaremos aqui para repassar, tá bom? Mas e continuar. Baruch Hashem, então vamos orar e agradecer ao Eterno pela aula de hoje, que foi muito boa, graças a Ele. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te louvamos e glorificamos, Hashem, porque Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. E fora de Ti, Hashem, fora da Tua glória, da Tua presença, da Tua poderosa mão, da Tua majestade, não há nenhum outro, Hashem. Nunca houve e nunca haverá. E nós te agradecemos e te glorificamos por todas as coisas que Tu és e que Tu tens sido, Hashem, porque Tu não muda. As Escrituras nos dizem que Tu és um Deus imutável, que não muda. Então, Pai, não faz sentido as pessoas dizerem que Tu era um Deus no passado e hoje Tu és outro. Não, porque Tu é imutável. E aleluia, porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso e Tu não muda, nunca mudou e nunca mudará. Hashem, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia, Hashem, de todo aquele que está sendo enganado, de todo aquele, Hashem, que está sendo doutrinado. Pai, nós clamamos a Ti, desata, quebra todas as amarras e todas as cadeias, toda a escama dos olhos, Hashem, que Tu possas retirar, através do Teu poder, do Teu querer e da Tua imensa misericórdia e graça em nossas vidas. Que esta palavra venha cortar nos corações dos Teus filhos. E nós Te agradecemos, Pai, porque as
Coisas ocultas, Hashem, são tuas, mas as reveladas por ti pertencem a nós, nos pertence, Pai, e nós te agradecemos, porque foi tu, Pai, que nos concedeu esta imensa graça. Te agradecemos por tudo, cuida do teu povo, cuida de cada um aqui, cada família representada, repreende todo mal em cada mente, em cada lar, é o que nós pedimos e eu te agradeço, Hashem, em nome de Yeshua, amém. Amém, Baruch Hashem. Irmãos, que o Eterno abençoe vocês. Até semana que vem, continuando aí com os demais temas, né? Trazendo aí essas questões para a gente enxergar o que já sabemos, o que é a doutrinação da Trindade, e trazendo todos os textos bíblicos, declarações de Yeshua, desmistificando todas essas questões, amém? Que o Eterno abençoe todos. Vamos agora lá para a live. Em nome de Yeshua, Yevarechecha Adonai Veishmerecha, que o Eterno abençoe e te guarde em nome de Yeshua. Amém. Shalom, shalom. Até semana que vem. Tchau, tchau.